Nós estamos fazendo um estudo sobre os dons espirituais, estamos percorrendo um pouco esse assunto, né? Esse é um assunto tão importante, às vezes um pouco controverso em algumas questões, mas nós já falamos sobre a introdução desses dons, algumas áreas, características deles, falamos sobre alguns tipos de dons, os dons sinais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons de liderança. São dons que são importantes no processo de aperfeiçoamento cristão, no processo de estar sendo capacitado para ser útil, né? Como nós temos dito, os dons, eles têm uma finalidade. Qual é a finalidade dos dons? Eu sei que vocês sabem. Começa com E. Edificar a igreja. Construir algo, né? O meu dom é útil para você e o seu dom é útil para mim. As habilidades que Deus te dá vão me fazer crescer. E as habilidades que Deus me dá me faz ser útil para que você também cresça diante de Deus. Então isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Os dons que nós temos, as habilidades que Deus nos dá, não servem para nosso engrandecimento, para nossa autopromoção. Deus não tem interesse de nos autopromover, nos colocar em posições superiores a ninguém. Muito pelo contrário, a ideia é que Deus nos capacita para sermos úteis uns aos outros, né? Então deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos refletir hoje nesse trecho dos versículos de 7 a 16. Efésios 4, de 7 a 16. Diz ali esse trecho. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos ter mais uma oração e darmos sequência à nossa reflexão, à nossa aula de hoje. Senhor Deus, nessa hora te agradecemos por termos a tua palavra aberta diante de nós e podermos refletir no teu santo conhecimento, na tua santa doutrina e nesses princípios importantes para a nossa vida aqui nesse mundo. E que possamos ter um bom entendimento sobre esses dons e, se caso há alguns aqui que possam perceber que o Senhor tem nos capacitado com esses dons, que o Senhor nos abençoe e que cada um seja útil. Que o Senhor alerte, abra nossas mentes e corações para estarmos atentos àquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, para que sejamos cada vez mais úteis, servos uns dos outros e prontos para agir para o desenvolvimento pessoal e espiritual de cada um. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então nós estamos vendo nesse trecho algo muito importante, né? Como nós vemos, né, no versículo 7, que a graça de Deus foi dada na proporção do dom de Cristo. Esses dons, como nós já falamos, eles foram dados de forma soberana por Deus. O Espírito Santo concede os dons a cada um individualmente, conforme Ele quer. Como nós temos falado, os dons não são dados de acordo com a nossa preferência ou nossa vontade, né? Nós não escolhemos os dons. Os dons são dados por Deus de acordo com a necessidade e de acordo com a vontade dEle. Então é uma capacitação dEle. Não cabe a mim escolher o dom que eu quero ter. Deus vai me capacitar com o dom que Ele achar que é necessário onde nós estamos e ao mesmo tempo de acordo com a vontade dEle. E a igreja deve funcionar de forma coordenada, né? Como uma máquina, onde cada peça ela é essencial. Nós já falamos sobre várias questões, né? Que nós somos membros de um corpo e nós temos que andar em sintonia uns com os outros. Existe uma cabeça que comanda. Quem é a cabeça que comanda o corpo? Cristo. Cristo é quem dá os dons, Ele quem mostra a necessidade, é Ele quem mostra o que deve ser feito e da forma como deve ser feito. Então esses dons, a gente tem que entender que nós fazemos parte de uma grande engrenagem espiritual. Nós somos partes de um corpo e eu preciso agir de acordo com essa engrenagem para que tudo desenvolva e corra da melhor forma possível, né? Como eu tenho dito, a minha responsabilidade é edificar, é ser útil para você, com o meu dom, com a minha habilidade que Deus tem me capacitado, e assim mutuamente. Então isso é importante, é isso que esse texto ele fala. E sem sintonia, se nós não tivermos essa sintonia, essa harmonia entre nós, cada um exercendo o seu dom para edificar e construir algo um no outro, sem compreender melhor o dom, a gente não cumpre um propósito e não alcança aquilo que Deus tem para nós. Se a gente ficar tentando mudar as coisas da ordem como Deus colocou, a gente não alcança o propósito, né? A gente não chega a lugar nenhum. Então é isso que esse versículo está querendo dizer. Os versículos de 8 a 10, ele já mostra algumas outras coisas. Ele, aqui nesse texto, quando ele fala, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, ele está citando aqui o Salmo 68, né? Ele mostra como então o Messias cumpriria o seu propósito. Ele subiria ao céu, vitorioso sobre todos os inimigos, depois de ele ter vindo a esse mundo, descido até as regiões inferiores da terra, até este mundo, para viver, morrer e ressuscitar. Então, a obra de Deus, esse texto está mostrando isso. Que Cristo, após ele vir a esse mundo, até as regiões inferiores da terra, cumprir o seu propósito santo de viver e se entregar na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ele então ressuscita e depois ele volta aos céus, ele é assunto aos céus e nesse momento ele concede dons aos homens. Então, ele mesmo fez essas coisas, ele concedeu esses dons, preencheu esse espaço e para que a gente pudesse cumprir o nosso propósito. Porque o propósito que ele tinha, ele cumpriu. O propósito que Cristo tinha, ele cumpriu. Veio a esse mundo, viveu, morreu e ressuscitou. E agora ele abre uma nova questão, concede dons e habilidades para que nós cumpramos, então, o propósito dele em nossas vidas. E aí ele começa, então, a partir de agora, dos versículos em diante aqui, o versículo 11, principalmente, ele fala de alguns dons, né? Alguns dons que ele menciona. O primeiro dom que ele fala aqui é o dom de apóstolo.
Esse dom de apóstolo, esse termo, como tem escrito aí, ele significa emissário ou embaixador. Uma pessoa que representa uma outra autoridade, um outro reino. Então, o apóstolo, ele tem essa responsabilidade de ser um representante em outro lugar de uma autoridade importante, ou de um reino, ou de uma outra localidade. E é interessante, como nós já falamos no estudo passado, esse termo ele é exclusivo a pessoas que vivenciaram essas três características. Pessoas que tiveram a experiência de serem chamados diretamente por Jesus. Se Jesus pessoalmente não chegou para alguém e o chamou para ser seu apóstolo, ele não se enquadra nessa categoria. Outra categoria que a Bíblia fala, tinha que operar sinais e prodígios. E como a gente já falou disso no estudo dos 2 domingos passados. Apóstolo bíblico apenas eles tinham que exercer essa função, e uma habilidade que Deus deu a eles foi realmente providenciar e atuar com sinais e prodígios. Como nós já falamos, falavam outros idiomas sem nunca terem estudado. Eles tinham o dom de curar, independente de qualquer que fosse a doença. Eles impunham suas mãos e oravam a Deus, e a doença imediatamente era retirada. Eles revelavam algumas coisas que Deus mostrava a eles. Era uma série de dons, sinais, prodígios, coisas miraculosas que eles faziam. E como nós temos falado, essas coisas aconteciam exclusivamente ou pela mão dos apóstolos ou pessoas diretamente ligadas aos apóstolos. Então, esse é um outro ponto a frisar. E outra, todos os apóstolos, todos os 12, viram Jesus ressuscitado. Então, são aqui credenciais. Lá em Coríntios também fala sobre as credenciais do apostolado, que então se encontram esses três itens, né? Na 1 Coríntios 14 fala sobre isso. Então, esse dom, com essas características, ele não está em vigor hoje, né? Hoje, Jesus não aparece pessoalmente para ninguém o chamando para ser apóstolo. Hoje, ninguém opera sinais e prodígios como dom, como existia nessa questão. Hoje não ocorre. E hoje ninguém vê Jesus ressuscitado. A gente enxerga Jesus pela fé. Nós não vemos ele pessoalmente, é pela fé. Então, hoje esse dom é um dom de liderança, então ele funcionava naquela época, mas hoje nós não temos apóstolos, né, com essas características. Mas tem gente que se auto-intitula apóstolo, isso é uma outra questão. Como eu tenho falado, às vezes no meio evangélico as pessoas confundem algumas coisas e colocam títulos como se fossem graduações. Ele começa como um presbítero, aí ele vira um pastor, aí daqui a pouco ele vira um bispo, aí ele vira apóstolo. Mas na Bíblia não existe essas promoções espirituais. O cargo é o mesmo no fim das contas. Na Bíblia, o presbítero é a mesma coisa que um pastor, mesma coisa que um bispo, que faz a mesma coisa que um apóstolo. São questões, nomes, titularidade diferente. Então, hoje não faz sentido eu apropriar para mim o título de apóstolo, sendo que eu não tenho essas características. Não faz sentido. Cabe mais para mim um título de pastor, ou presbítero, ou até bispo, porque aí no fim das contas é a função em si que faz sentido, né? Então, esse é o primeiro dom de liderança. Outra coisa aqui que ele fala, como nós já mencionamos, ele tem um outro dom que é o dom de profeta. Esse dom, ele é muito interessante. E tem essas duas questões que eu quero mencionar. O dom de profeta aqui, ele tem esses dois sentidos. O que um profeta na Bíblia fazia? Duas questões. Ele entregava as revelações diretas de Deus, preanunciando coisas que Deus falava que iria fazer. Então, por exemplo, quando Deus fala
para um profeta no Velho Testamento, que ele iria julgar o povo, ele pede para o profeta anunciar que ele iria fazer alguma coisa. Como ele fez assim com Jonas: vai até o povo de Nínive e clama contra aquele povo, que se eles não se arrependerem, eles vão sofrer o juízo. Isso é um aviso. O juízo ainda não havia acontecido, mas ele pede para Jonas ir até o povo de Nínive e avisar. Isso é um profeta, ele está proferindo a mensagem de Deus, certo? Mesmo que seja uma mensagem que ainda não ocorreu, ainda não aconteceu aquilo. Ele está avisando. Mas é o profeta que está adivinhando aquilo? É adivinhação? Não. Ele está recebendo uma informação, está repassando aquela informação que ele recebeu. Ele não está ali adivinhando nada. Esse que às vezes se confunde o termo profeta com alguém que adivinha as coisas. Adivinha é outra coisa. Profeta é outra diferente. Então o profeta ele não adivinha, ele recebe uma informação e ele transmite aquela informação. Simples assim. Então, na primeira questão, o profeta falava sobre algo que Deus mandou falar, mesmo que isso ainda não aconteceu. Agora, uma outra característica é que ele falava, ou ele proferia, proclamava princípios das Escrituras e reforçava ensinos sobre coisas que Deus queria que eles tivessem mais em mente. Então, por exemplo, quando na Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo ele vem dos seus princípios que regem o mundo aí fora, na maioria das vezes não são princípios de Deus. Então, o profeta, ele fala sobre isso. O profeta, ele esclarece sobre isso. Ele profere a palavra de Deus sobre coisas de hoje também. Não apenas algo que vai acontecer, mas sobre coisas de hoje. Então, quem hoje pega a Bíblia e fala o que está escrito nela, fala sobre seus princípios, alerta sobre os perigos de não se viver ou desfrutar das benesses de Deus, e sobre tudo aquilo que pode acontecer com quem não vive na presença de Deus, ou não vive o caminho de Deus, você é um profeta. E o profeta, a característica do dom de profeta é que ele fala de uma forma muito clara. Ele fala de uma forma bem evidente. O profeta, normalmente, ele é uma pessoa que ele não tem um meio termo. Ou ele é branco ou preto, não tem cinza. Não tem meio termo com o profeta. Às vezes o profeta ele é muito duro na forma como ele fala. Porque para ele ou é uma coisa ou é outra. Ele não tem aquela forma muito tentando agradar as coisas. É assim e ponto. Então os profetas, quem tem esse dom, que esse dom ele está em vigor hoje, a gente vai falar mais dele mais para frente, mas ele é um dom que está em vigor. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Seja anunciar algo que ainda não aconteceu, mas que Deus já revelou, está aqui, ou princípios para hoje, que funcionam desde já. Né? Uma vida em santidade, uma vida de acordo com os princípios, tomar cuidado com aquilo que fala, tudo coisas são úteis para hoje. Né? Então o profeta tem essa finalidade. E como a gente falou nos 2 últimos domingos, esse é um dos dons mais importantes, certo? É o dom mais importante, é o dom de profeta, porque ele instrui, ele serve para ensinar, ele edifica. Quando nós falamos algo que alguém compreende, quando nós falamos um princípio bíblico que a pessoa compreende e pratica, isso gera crescimento, gera edificação, gera desenvolvimento. E é isso que Deus tem em mente, que a gente deve desenvolver essa capacidade, essa condição de ser útil, de realmente ensinar e promover os princípios e as palavras de Deus. Né? Então isso é muito interessante, esse dom. Por isso, nem todos vão ser profetas, né? Nem todos. Alguns vão ter uma habilidade, que a gente vai falar sobre essa habilidade com mais detalhes quando a gente estiver estudando Romanos 12, que fala ali os dons de serviço, que está ali, o profeta está ali também. Mas esse é um dom de liderança também.
Um líder que não consegue ser claro em falar da palavra, ele não vai ser muito efetivo, não vai ser muito útil. Então isso é importante a gente ter em mente. Esse versículo também fala sobre esse dom, que são o dom de evangelismo. Esse dom ele é interessante, que como mostra aí, é uma habilidade dada por Deus para compartilhar o evangelho de forma clara, simples e efetiva. Quem tem esse dom consegue falar do evangelho de uma forma tão simples e objetiva a ponto que ele consegue convencer, né? Vamos colocar assim, que a pessoa consegue convencer a outra da necessidade que ela tem de tomar uma atitude com Jesus. E às vezes a gente se sente assim, mas é tão difícil a gente falar, as pessoas não entendem. A gente tenta explicar a necessidade que todo mundo tem de Jesus, de viver uma vida diante de Deus, e as pessoas às vezes não entendem, não aceitam o que eu falo. Porque realmente tem algumas pessoas que têm o dom do evangelismo. É uma capacitação exclusiva de Deus. E eu conheço algumas pessoas que têm. Ela consegue transformar qualquer assunto numa oportunidade de falar o que Jesus pode fazer na vida dela. Você pode estar falando de granito. Ela vai conseguir transformar o assunto da pedra de granito em Jesus te ama e te salva. E a pessoa que vai ser tão evidente, tão claro, eu nunca pensei nisso antes. Mas só quem tem o dom do evangelismo consegue, né? Ele não apenas consegue esclarecer isso para aqueles que precisam ouvir, mas aqueles também que querem desenvolver o seu evangelismo. Quem tem o dom do evangelismo consegue ensinar essa forma também. Mas o que acontece? Tem muita gente, eu diria que a maioria das pessoas tem a ideia errônea que pastor tem esse dom. Você acha que todo pastor tem o dom do evangelismo? Não tem. Eu te falo, em meus 21 anos, eu conheço uns 2 ou 3 que têm esse dom e ao mesmo tempo é pastor. Quem tem o dom e é pastor, bom para ele. Ótimo para ele. Mas nem todos têm. Mas não quer dizer que o pastor que não tem esse dom, ele é ineficaz. Pelo contrário, a maioria de todos os pastores que são evangelistas, eles não exercem muito bem a sua função de pastor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O dom do pastor, ele é diferente do dom de evangelismo. Porque o evangelista está preocupado com quem está lá fora. O evangelista está mais preocupado com quem está lá fora. E o pastor tem que preocupar também, principalmente com quem está aqui dentro. Ele tem que cuidar de quem está aqui dentro. O evangelista preocupa com quem ainda não está aqui dentro. Agora, você imagina um pastor que ele é evangelista e não entende ou não mantém um equilíbrio. Às vezes ele vai preocupar só com quem está lá fora. E quem está aqui dentro? Está vendo que é necessário que tenham pessoas com dons diferentes? Se todo mundo for evangelista, ninguém vai se preocupar com ninguém. Só preocupar com quem está lá fora. Tem que haver um equilíbrio. Por isso que nem todo mundo tem que ter os mesmos dons, né? Então, não sei se alguém aqui tem esse dom de evangelismo. Se tem, ótimo, né? Desenvolva, aprenda cada vez mais para você ser um grande pescador de homens, né? De pessoas, que vai conseguir trazer pessoas para a presença de Deus e vai ser um instrumento importante de transformação. Eu lembro quem foi a pessoa que falou do evangelho para mim e me despertou para que eu pudesse conhecer Jesus. Talvez você lembra. A pessoa talvez que falou com você, que te evangelizou, foi uma pessoa que tem o dom de evangelismo. Pessoa que te falou da mensagem do evangelho de uma forma muito clara, simples, objetiva, que te convenceu, falou, olha, realmente, eu entendi que eu preciso de Jesus. Ela não passou um ano falando no seu ouvido. Às vezes uma frase, uma conversa, duas conversas, ela falou, demonstrou o amor de uma forma tão clara, você se convenceu, se converteu e está na presença de Deus. Talvez você vai ter essa habilidade, né? E não ache que você eu sou bom para debater. Que tem dom de evangelismo não debate com ninguém.
Vamos ver se você me convence. Igual outro dia aconteceu, semana passada, se não me engano, foi no feriado, teve em vários lugares do Brasil a Marcha para Jesus, né? Já é um evento do calendário anual do país. E eu vi um vídeo que uma pessoa colocou, um ateu, foi para meio da Marcha para Jesus, pôs uma cadeira, uma mesa, uma placa assim: sou ateu, me convença. Ninguém tem que convencer ninguém. Se você não perceber, se o Espírito Santo não mostrar para você a sua necessidade, não tem retórica, não tem argumento humano nenhum que vai convencer alguém, não adianta. O dom de evangelismo não é para ficar convencendo as pessoas, não. Porque quem convence não é a pessoa, é quem deu o dom. Eu posso rejeitar qualquer coisa, mas se Deus for lá e fazer assim, ó, passar a mão na sua cabeça, assim, ó, você passa a aceitar absolutamente tudo que ele fala. Porque quem convence é ele, não sou eu. Eu posso saber tudo. Eu posso saber todos os versículos em ordem. E te provar com A mais B que eu estou certo e está errado. Não adianta. Não é questão de provar quem está certo e quem está errado. É provar a necessidade. E quem prova a necessidade de Jesus é o próprio Jesus que te mostra. Não sou eu que te mostro. A minha função é fazer o que eu estou fazendo aqui. É falar. Agora, se você vai aceitar ou não vai, se vai crer ou não vai crer, já não é comigo. Já não é meu papel te convencer. Meu papel é mostrar a realidade. É mostrar o que está escrito. E quem escreveu, que é o próprio Deus, ele que te convence. Esse papel não é meu. E quem tem o dom de evangelismo vai fazer isso com muita facilidade. Ele não vai falar assim: eu sou bom para convencer. Deixa eu ir lá evangelizar aquele que está com a mesa lá. Sou ateu, me convence. Ele vai lá. Não. A pessoa já está armada para não ouvir. Vai adiantar alguma coisa? Não faz sentido, né? Então o dom de evangelismo ele é muito interessante por essa questão. E aí ele tem também o próximo dom, que é o dom de pastores e mestres. Parece aí que são dois dons diferentes, mas na verdade o termo grego é pastor-mestre. São as duas coisas em um só, é um dom só, né, com atuações diferentes. Então esse dom, ele é importante, porque quando a Bíblia fala sobre essa função, ela quer dizer que o pastor ele deve fazer essas coisas, né? Ele deve alimentar, ele deve amparar, cuidar e proteger contra os inimigos. Se ele conseguir ter o dom junto com esse do evangelismo, ótimo. Mas a função primordial e o dom do pastor é para fazer isso. É alimentar. E sempre a Bíblia coloca essa função, né, fazendo aquela correlação com o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele tinha essa função de alimentar, providenciar o melhor pasto, né, para as suas ovelhas. Então o pastor ele tem que providenciar alimento. Alimento ele, independente da faixa etária ou da condição de qualquer um. Porque a Bíblia fala sobre o alimento sólido e fala sobre o alimento para quem não tem condições de ter o sólido ainda. Então o pastor tem que saber oferecer o leite espiritual para aquele que ainda está começando na fé. E o pastor deve saber e ter condições de ensinar até as coisas um pouco mais complexas para quem já está maduro, o alimento sólido, né? Você não vai dar um pedaço de picanha com uma criança de 6 meses, vai? Não vai. Não vai. Eu não posso virar para uma pessoa que está começando o seu caminho com Deus e falar que ela precisa entender o livro de Ezequiel no Velho Testamento. O livro de Ezequiel, ele é complexo. E, não, vai ler Apocalipse. Eu vou te mandar ler Apocalipse. Se você não entendeu o básico, né, não faz sentido. Então, o pastor tem que ter noção de onde cada ovelha está para providenciar o alimento que é necessário. Vendo que é difícil para quem está aqui na frente, porque aqui tem gente de todos os níveis. Quem aqui precisa de leite, tem gente que precisa do livro de Ezequiel. E eu tenho que fazer tudo isso
em 40 minutos para todo mundo sair daqui edificado e alimentado. Olha como é que é complicado. E outro dia falaram comigo assim, não, mas você vai assumir a igreja lá em Juiz de Fora, você vai trabalhar só 2 dias na semana? Nada, porque o pastor odeia escutar isso, né? Vocês acham que é mágica, né? Você chega aqui, você fala assim, né? Ah, vamos ver o que vai acontecer. Oi, pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar sobre isso. Não. E eu que não passo horas entendendo quem são vocês, o que vocês precisam e preparar tudo isso aqui para alcançar todo mundo. Não adianta, eu vou chegar aqui e você vai fazer isso aí. Esse rapazinho aí não vai funcionar, não. É complexo. Que eu preciso entender quem vai estar aqui. Que eu preciso dar leite para quem precisa de leite. Eu preciso dar alimento sólido para quem precisa de alimento sólido. Que se eu aqui só der alimento sólido, o que precisa do leite, daqui a pouco começa a chorar ali. Vai chorar e vai embora com fome. Eu não posso deixar ninguém embora com fome. Não posso. Então eu preciso alimentar. Quem tem o dom precisa alimentar. E precisa amparar. Como fala aí, tem que dar suporte, apoio emocional e espiritual para as ovelhas. Eu preciso entender os seus dilemas. Eu tenho que me colocar à sua disposição, porque o pastor tem que estar aqui para isso. A coisa ficou difícil, precisa conversar, precisa de um homem para chorar, para alguém para desabafar. Estamos aqui para isso. Eu preciso te entender, preciso te amparar, te dar suporte emocional, suporte espiritual. Eu preciso te conhecer para poder e ter conhecimento de Deus e da palavra, para quando algo acontecer, eu ter um encorajamento de Deus para você. Tem que te amparar, tem que ser útil para você. Essa é a função. E tem que cuidar, alertar sobre os perigos, admoestar, encorajar. Às vezes a gente gosta do encorajamento, mas não gosta da admoestação, que são 2 coisas diferentes. O encorajamento é quando põe a mão no ombro, né, e vai junto, empurrando, né, vamos para frente. Agora a admoestação é quando a gente precisa dar aquela paradinha, aquela conversa, né? Aquela conversa em particular, que às vezes você vai precisar ouvir algo que você não está animado a ouvir, mas é necessário. Aquelas conversas que pai tem com o filho, quando o filho dá aquela pisada fora da linha. Ou o filho não está percebendo que está pisando fora da linha, mas o pai está vendo. O pai chama assim e fala, vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos ali tomar um café, vamos conversar. E aí você mostra uma certa realidade. Nem todo mundo gosta, né? Ninguém gosta desse momento da admoestação, mas ele é necessário. O que você vai pensar de alguém que você está vendo que ela está fazendo algo que vai prejudicar ela, está fora do princípio bíblico, e você simplesmente não fala nada? Eu tenho que alertar se alguém vai cair no buraco, não tem? Pelo menos, se eu estou indo em direção a um buraco e alguém está vendo, eu quero que alguém me fale. Eu preciso que alguém me fale. Isso é importante. E essa história a gente já ouviu muitas vezes, né? Mas como que tem ovelha rebelde? Se você for ver como é a característica do animal ovelha e por que Deus usa o exemplo da ovelha, você vai se sentir um pouquinho ruim, né? Você não vai gostar muito, porque a ovelha é um bicho muito... Ele é bobinho, ele acredita em qualquer coisa, tudo que eu falo, ela vai... ela se dispersa muito rápido, daqui a pouco alguém está lá, pulando para lá, aí só o pastor correndo atrás dela, pera aí, minha filha. Então elas são muito rebeldes, que não quer ficar quieta mesmo. O que o pastor tinha que fazer para manter ela quietinha? Tinha que quebrar a perna dela. É triste, né? Mas se não quebra a perna dela, ela cai num buraco e não sai de lá nunca mais. Eu não vou quebrar a perna de ninguém. Né? Não vou, de jeito nenhum. Mas, às vezes, no sentido metafórico, né, é necessário chamar e dar aquela apertada no parafuso. Né? Como a gente brinca, né, chamar na regulagem. Às vezes é necessário dar um ajuste.
Ô, meu irmão, olha, isso aí tá meio complicado por causa disso. Deus fala isso. O que você acha, né? De você meditar, refletir sobre isso, dar uma redirecionada nesse assunto, nesse aspecto. Mas hoje a gente vive num mundo que todo mundo quer ser tão independente que a gente não quer aceitar conselho de ninguém. Mas você vai lá em Provérbios e fala, na multidão de conselheiros há sabedoria. Ah, mas eu sou independente, eu sou autônomo, ninguém me manda. Não tem ninguém querendo te mandar. A Bíblia não manda pastor mandar em ninguém. Se o pastor quer mandar, ele está errado, porque a Bíblia não manda, fala mandar ali. Não. É amparar, cuidar, alertar. Simples assim. Proteger, né? E tem essa questão da proteção contra os inimigos. Cuidar para que se mantenham saudáveis, se mantenham fortalecidos. E essa proteção é importante, né? Esse alerta, ele é essencial. O que o pastor fala? Nem todo mundo que fala que é de Deus você deve acreditar. Tudo que se fala sobre Deus você não deve acreditar. Como eu disse semana passada, tudo que eu falo aqui, o que você tem que fazer? Aceitar sem questionar? O que eu falei que você deve fazer? Confere. Pega a Bíblia e vê se faz sentido. Não vai acreditar em tudo que eu falo aqui, não. Você tem que aprender a se proteger. E uma das formas de você se proteger contra a mentira é conhecer a verdade plenamente. Eu tinha um tio meu que ele trabalhava no Banco Central, na parte de fraude, moeda fraudada e tudo mais. Eu perguntei para ele, como é que você sabe quando uma nota é falsa? Eu não conheço a falsa, eu conheço a verdadeira. Então, quando eu olho o que não é verdadeira, rapidamente eu identifico. Eu não preciso conhecer o que é falso, eu preciso conhecer o que é verdadeiro. Então, eu preciso passar para você o que é verdadeiro. Você precisa assimilar a verdade, para que você se proteja do que é falso. Porque o que tem de coisa falando que é de Deus por aí, e não é pouco não. Até Jesus brasileiro tem. O Henrique Cristo, né? Eu gosto de dizer, o modelo do Henrique Cristo, ele é uma coisa patética, mas ele está cheio de seguidor. Tem gente que está abandonando a vida para ir lá para Brasília, num lugar que chama Reino dos Céus. É o prédio que ele comprou lá. Chama Reino dos Céus. Para morar com o Henrique Cristo lá. Vai a Bíblia, gente. Né? A função nossa é essa. Te proteger para que você não caia em perigos. E a última coisa que ele fala aí, que mostra, né, que é nossa função, que é ensinar. Por isso que ele fala dos pastores mestres. Pastor mestre. O pastor no sentido do todo o cuidado, do amparo, do sustento e da proteção. E o mestre na habilidade de instruir, de ensinar. Existe um dom de ensino, que nós vamos falar ali lá em Romanos. Eu não vou dar os detalhes quem tem o dom de ensinar agora. Você vai ter que vir depois, tá? Semana que vem para ouvir. Então, é muito interessante quem tem o dom do ensino. E o pastor que tem o dom de ensino, o pastor que tem o dom do pastor, o dom de evangelista, o dom de ensino, ele é muito bom. Mas eu não conheço ninguém que tenha os três. Né? Aí fica sem graça, né? Tem que deixar alguns fazer outras coisas. Então, ensinar, né, o mestre, o dom que capacita ao ensino de forma clara e objetiva. Então isso é muito importante. O pastor tem que ter disposição de aprender para que ele ensine de forma clara e objetiva e útil, que vai gerar resultado rápido e eficaz e evidente. Então esses são os dons de liderança. E os próximos versículos, os versículos de 12 a 14, ele menciona ali, só para a gente finalizar, né? Esses dons, como mostra nos versículos 12 e 13, o propósito realmente é gerar edificação, é gerar maturidade, como ele fala no versículo 12. Qual que esses dons é com vistas ao quê?
aperfeiçoamento dos santos para fazer o quê? Versículo 12. Quem está com a Bíblia aberta aí? Isso. É desempenho dos santos no serviço de Deus para edificar uns aos outros. Né? Aqui não é aquela questão de um restaurante espiritual. Você vem, alguém te serve, você sai alimentado e ponto final. Você vem, recebe, mas é te preparar para servir a outros. Essa é a finalidade. Então, para isso que cada um tem que entender seu dom e exercer. Porque a finalidade é aperfeiçoar uns aos outros. O meu dom tem que te aperfeiçoar, o seu dom me aperfeiçoar, para que eu sirva a Deus melhor e edifique mais os outros. E aí ele fala no versículo 13, qual que é a finalidade? Né? Maturidade. Ele usa várias palavras meio complicadas nesse versículo. Até que todos seguimos a unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele quer dizer com tudo isso? Maturidade, completude, ser completo. Então, é a maturidade cristã. Alcançar essa maturidade é o propósito. Né? E ele finaliza aí, nos próximos 3 versículos, versículo 14, ele fala que nós não devemos ser como meninos, que não crescem, não se desenvolvem, e criança, menino é ingênuo, acredita em qualquer coisa, não é? Acredita em qualquer coisa. E na área espiritual a gente não pode ser como meninos, como crianças. A gente tem que ter maturidade. Crianças são vulneráveis. É levado por qualquer informação que é passado para elas. Mas criança que é bem instruída. Eu lembro quando eu era criança, eu sou da época que existia o homem do saco. Quem é da época do homem do saco? Você aprendeu, não aprendeu? Cuidado com o homem do saco, você vai te pegar, você sai apavorado, você cresce traumatizado. Você viu um mendigo carregando alguma coisa, é lá o homem do saco, você já sai correndo dele. Apavorado. Mas foi uma instrução que você recebeu, você já ficou esperto. Então é assim com tudo, que você tem que, algumas coisas, o pai às vezes gosta de o pai não quer ter trabalho às vezes de instruir, ele quer traumatizar a criança, que é mais fácil. Mas a gente não tem que traumatizar ninguém, a gente tem que instruir. Instruir dá mais trabalho. Às vezes o pai vai dizer, não vai lá que dá o nome do saco, ele vai arrancar a sua cabeça. A criança não quer nem sair de casa mais. Não quer. Do dia eu ficar aqui dentro de casa, no videogame, nunca mais vai sair de casa. Porque quer traumatizar, é mais fácil traumatizar do que instruir. Mas você tem que instruir. Eu tenho que te instruir, eu não tenho que te traumatizar. Quantas vezes eu já ouvi pai, crente, falar com o filho assim, não vai fazer faculdade, não, todo mundo vai para a faculdade vira ateu. Se ele não vai para a faculdade com base na sua fé, com a sua fé alicerçada, ele vai virar ateu mesmo, porque a pressão é grande. Mas se ele tem base, ele foi instruído, deixa o menino estudar e virar alguma coisa na vida, ele tem que fazer isso. É um absurdo ficar tolindo as pessoas fazer as coisas porque com medo, querer traumatizar, não adianta. Se você não instruir, ou você tem que confiar na instrução que você deu, tem. Você fala para o filho assim, cuidado com o homem do saco, você vai ter certeza que ele vai tomar cuidado com isso. Você vai ficar toda hora falando com ele sobre isso. Se você ficar repetindo essa coisa, você não confiou na instrução que você próprio deu. Então eu tenho que confiar na instrução que eu te dou. Eu te falo, né? Então você não pode ser como um menino na vida espiritual, agitado. Tudo que fala que é de Deus, você acredita. Ah, que agora tem não sei o que de Deus, isso que é de Deus. A gente como um crente bom, ele é igual um mineiro, ele é bem desconfiado. Isso é de Deus mesmo? Vamos ver. Vamos ver se é mesmo. Onde é que está escrito que isso é de Deus? Vamos ver se combina. Tem que ser assim. Senão você vai acreditando em tudo quanto é coisa. Aí, quando a gente morou em Carandaí, tinha o pessoal da igreja que morava em frente à igreja. E às vezes eles não iam. Morava em frente, era só atravessar a rua. E não iam. Aí a gente ia perguntar, o que aconteceu? Não apareceu? Não, que eu fui numa pessoa da revelação lá em outra cidade. Você saiu daqui.
Essa igreja está na porta da sua casa. Você pegou o ônibus, foi parar em outra cidade, ouviu uma revelação que você ouviu dizer que a pessoa da revelação. O que você quer saber que Deus já não te falou aqui? Você quer que fale o quê? Que dia que você vai morrer? É isso que você quer saber? Detalhes mórbidos? Não é, meu Deus. É levado por tudo quanto é vento de doutrina. Não precisa disso. Né? Não precisa. Criança, meninos são desse jeito. Mas nós não podemos ser dessa forma. Temos que ser diligentes. E aí, versículos 15 e 16, o propósito ali, né? Como ele menciona, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo na presença de Deus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a gente alcança o propósito, ser útil uns para os outros. Eu vou ser uma pessoa melhor por sua causa. Porque você está cumprindo o propósito de Deus, sendo bênção na minha vida. Você melhora a minha vida, eu tenho que melhorar a sua vida com as minhas habilidades e meus dons. E assim a gente alcança, né, vir essa perfeição de ingredientes e dá o perfeito resultado. Coisa boa, né? Então, semana que vem nós vamos começar a falar sobre os dons de serviço, tá? Em Romanos 12. Dessa lista, todos aqui tem pelo menos um deles. E eu te encorajo a não perder, porque eu preciso saber qual dom você tem, que eu preciso desse dom. Você exerce ele para me edificar. E você precisa saber qual é o meu dom para que você também seja edificado. Amém?